Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre ascendente em Sagitário. Uma coisa interessante que aconteceu é que nos últimos dias eu olhei 4 mapas de pessoas com ascendente em Sagitário. E é por isso que eu decidi fazer esse vídeo agora. Eu ia fazer ascendente em Escorpião, mas depois de ter olhado tanto mapa com ascendente em Sagitário, eu resolvi fazer esse vídeo primeiro. Pessoal de Escorpião, não fiquem preocupados, eu vou fazer o vídeo, mas por enquanto, agora é a vez do pessoal com ascendente em Sagitário. Então, quem são as pessoas com ascendente em Sagitário? Bom, primeiro, o signo de Sagitário, ele é regido por 3 nakshatras. Existem 3 nakshatras por baixo do signo. Então, quem são as pessoas com a personalidade de Sagitário? Bom, são pessoas livres, são pessoas que gostam de lugares abertos, não gostam de lugares pequenos, apertados. São pessoas que preferem estar do lado de fora, preferem estar numa biblioteca pegando um livro, porque são pessoas que gostam de ler, em tese, tá? Isso vai depender de mapa para mapa, mas em tese são pessoas com um conhecimento enorme. Isso porque ou eles pegaram vivenciando por experiência própria, ou eles pegaram em livros. Então eles são muito observadores, eles são muito visionários. Eles têm o símbolo da flecha, né? Eles atiram a flecha e eles vão buscar aquilo que eles querem, a flecha do conhecimento. Então no signo de Sagitário é visto muita gente que gosta de ensinar, muita gente que gosta de espiritualidade, de astrologia. E se vocês observarem o signo de Sagitário, ele é o 9º signo. Casa 9 é a casa das longas viagens, é a casa do aprendizado, do ensino, é a casa onde você vivencia uma crença, acredita em algo, tem fé, ou você tem algum tipo de espiritualidade. É visto pela casa 9. Outras culturas, então o pessoal de Sagitário adora viajar e entrar em contato com outras culturas. E é assim que eles são. Um dos nakshatras de Sagitário é Mula, é o primeiro nakshatra. E uma coisa interessante desse nakshatra é que na época que eu não conhecia astrologia, na época que eu não pesquisava a fundo e tudo mais, eu achava que as pessoas que gostavam de investigar, as pessoas que buscavam os assuntos a fundo, eram pessoas do signo de Escorpião, que não se contentavam com o assunto superficial e que iam a fundo no assunto. Na verdade, depois que eu comecei a estudar astrologia védica, eu percebi que isso é uma característica do signo de Sagitário, em particular do nakshatra de Mula. Mula é desse jeito. Eles gostam de investigar, eles vão a fundo no assunto. Então, por causa disso, aparecem ótimos pesquisadores, ótimos astrólogos com esse nakshatra, pessoas que trabalham para a polícia, pessoas que trabalham na perícia, que vão atrás de informação e vão atrás não de informação, da informação superficial, porque isso aí é o signo de Gêmeos, mas a informação profunda, que traga significado, que signifique algo, que tem alguma filosofia por trás. Porque o sagitariano adora filosofia. Filosofia de vida, uma sabedoria, alguma coisa assim. Porque é regido por Júpiter. Sagitário é regido por Júpiter, que é o planeta da expansão e do conhecimento. Então Mula tem essa característica. Não é tão parecido com Sagitário. Eu diria que Mula é muito parecido com Escorpião, porque pega ali o início de Sagitário. E uma característica interessante de Mula é que Mula é muito preso ao passado. Tanto é que Mula representa a raiz, como se fosse a raiz de uma planta. E essa raiz é uma planta com raízes profundas, difíceis de arrancar. Como é que eu interpretaria esse nakshatra? Eu interpretaria de 2 formas. A primeira forma é que a pessoa se transforma bastante ao longo da vida. A pessoa que tem planetas em Mula, a Lua, o Sol, ou o dono do ascendente em Mula. Por que eu falo planeta? Porque é o planeta que ativa o nakshatra. Claro, quem tem o ascendente em Mula ativa também, mas não com tanta força.
Se tiver um planeta em mula, ali tá a mudança presente. Então a pessoa muda muito, só que ela muda até a raiz. Mesmo que a planta pareça estar morta, a raiz não se desgasta, não se danifica. E o que isso quer dizer? Que a pessoa muda bastante, mas continua com a alma intacta, continua com o corpo intacto. E essas pessoas que têm a lua em mula, eu acho que é um posicionamento muito forte. Eu já vi mapas assim, com pessoas com lua em mula, e assim, a pessoa apresenta muitos medos, provavelmente passa por mudanças, por altos e baixos, fica parecendo que a pessoa tem lua em escorpião, na verdade, mas não é. E é essa a ideia. A raiz não se... Por mais que a pessoa mude, a planta sempre cresce quando existe raiz. É essa a ideia. E a outra ideia que eu vejo que é presente nesse Nakshatra é a ideia de que você tem que arrancar a raiz. Mas que raiz? Arrancar o quê? Arrancar os medos. Porque esse Nakshatra significa, é o Nakshatra da destruição. Você tem que destruir alguma coisa. E por sinal, o Nakshatra é muito espiritual. Então, de repente, você tem que destruir os seus medos. Você tem que destruir aquilo que está te impedindo de prosseguir. Porque o sagitariano, ele não gosta de ficar estagnado. Ele gosta de progredir, de aprender sempre. Então é interessante porque quem tem um ascendente em touro está sempre preocupado com a grana. Só aceita um trabalho se a grana compensar. Só aceita uma viagem se a grana compensar. Só faz um projeto se tiver grana no meio. Sagitário trabalha da mesma forma. Sagitário só aceita um projeto se tiver conhecimento no meio. Se tiver possibilidade de eles evoluírem. É essa a diferença. Então, cada ascendente traz uma bagagem. O sagitariano traz a bagagem do conhecimento. Ele só topa um projeto se for para eles crescerem junto. Se for para eles aprenderem. Senão, eles vão deixar para lá. Então, aconselho essas pessoas com ascendente em Sagitário a estar sempre aprendendo algo, vivenciando algo. Os outros dois nakshatras, Purvashada e Uttarashada, eu falo depois, quando eu for falar sobre a Lua em Sagitário, mas eles são mais parecidos com Sagitário, precisam de mais conhecimento, são mais religiosos e tudo mais. Mas é isso, o sagitariano tem que estar sempre progredindo na vida. Ou pegando experiências concretas, vivenciando aquilo na prática, ou vivenciando aquilo na teoria. Então vamos para casa 2. Olha só, casa 2 e casa 3 são regidos por Saturno. Onde vocês tiverem Saturno no mapa, indica um lugar onde vocês vão ter que ter mais paciência, onde vocês vão ter que trabalhar mais, e às vezes o reconhecimento é menor. No caso do sagitariano, essas casas é a casa da família de origem, pai, mãe, avô, avó, tios, tia, e a casa dos irmãos. Claro que existe uma casa para tio e tia, que é a 6, mas aqui é a família de todo o pessoal que está acima de você. E a casa 3 é a casa dos irmãos, dos vizinhos. Então pode ser que o sagitariano tenha dificuldade de lidar com esse pessoal, pelo menos antes dos 30 anos. Depois eu diria que Saturno vai liberando os efeitos, o relacionamento vai ficando melhor. Mas até lá é difícil, ou por conta de uma distância física, porque mora em um lugar distante, ou por causa de empatia, por causa de o relacionamento não anda. Claro, pode ser sempre pior. Essa casa 2 pode estar muito pior. Pode ter Marte, pode ter Rahu, pode ter o próprio Saturno na casa, o que torna a casa muito pior, porque são 3 planetas maléficos numa casa. Se só tiver Saturno aqui, a coisa já esquenta. A coisa fica mais lenta, o relacionamento fica mais difícil, fica pouco prazeroso. Mas é porque Saturno quer ensinar lições para você.
caso você tenha esse posicionamento, lógico. Agora pode estar mais fácil, essas duas casas podem estar mais fáceis. Por exemplo, se tiver Vênus aqui, Vênus suaviza as coisas, torna a coisa mais prazerosa. Então vai depender de como é que está o arranjo do seu mapa. Mas em geral, para todo mundo que tem o ascendente em Sagitário, pelo mapa védico, vai encontrar uma certa dificuldade com a casa 2 e a casa 3. E eu diria com a casa onde Saturno estiver. Então, se Saturno estiver aqui ou aqui, beleza, a dificuldade vai ficar só aqui. Mas se Saturno vier para cá, então a dificuldade vai ser aqui, aqui e aqui. É isso. Ah, isso aqui é dificuldade. Olha, dificuldade, brigas com os pais, desentendimento com os irmãos. A casa 3 também é uma casa de esforços, é onde você coloca seu esforço para conseguir algo. Então, de repente, antes dos 30, você se esforça ali e o resultado não vem, você não entende por quê. Casa 4. Casa 4 é a casa da família. É a família que você constrói depois do casamento. É o lugar que você mora. Ah, isso eu moro com a minha mãe. Eu moro com meu pai. Vai ser sua casa 4, vai ter a sua mãe e o seu pai. E essa casa 4, ela brilha para esse ascendente. Porque se vocês notarem, casa 4 é regida por Júpiter e a casa 1 é regida por Júpiter. O que mostra para mim é que, assim, a casa do sagitariano, o lugar que ele vive, é um lugar espiritual, é um lugar estilo peixes. É um lugar que, de repente, você tem que tirar os sapatos para entrar. Ou um lugar que tenha muitos objetos espirituais, religiosos. Pode mostrar uma casa grande, porque é regido por Júpiter. Júpiter mostra expansão. Pode mostrar um ótimo relacionamento com a mãe, porque a casa 4 é a mãe. Mas eu vou fazer um parênteses aí, por quê? Porque olha só, para se olhar a mãe, você tem que olhar a casa 4 e você tem que olhar o estado da sua lua. E você tem que olhar o signo de Câncer. E aí você tem uma ideia de como é o seu relacionamento com a mãe, com a sua mãe. Se vocês notarem, para esse ascendente aqui, o signo de Câncer é o signo que está na casa 8. Ou seja, pode não ser um relacionamento tão bom assim. Mas eu diria que é um relacionamento forte. É um relacionamento muito forte. Casa 5. Casa 5 é regida por Marte. Olha só. Os astrólogos falam que Marte ele é um planeta maléfico por natureza. Ele é agressivo e tudo mais. Então, por conta disso, os filhos de Sagitário podem ser crianças agitadas, podem ser crianças talvez agressivas. Vai depender do mapa. Crianças com muita energia e crianças que de repente podem ir mal na escola. Por que ir mal na escola? Porque casa 5 é a casa da educação, junto com a 4 e junto com a 9. Mas a 5 é a casa da educação em si. E com o signo de Áries, mostra que de repente eles têm tanta agitação que eles não conseguem sentar para estudar. Seria essa a ideia. Só que eu tenho outra ideia sobre isso. A minha ideia sobre isso é a seguinte, é que Marte não é um planeta maléfico para esse ascendente. Se vocês observarem aqui, ó, eu coloquei Marte aqui no grupo dos benéficos. Esse aqui seriam os benéficos e esses seriam os maléficos para o ascendente Sagitário. Então Marte estaria aqui junto dos benéficos, porque essa é uma casa benéfica. Então o que acontece? O que acontece é que, assim, realmente pode existir um problema na educação dos filhos de Sagitário. Eles podem ser crianças muito agitadas, mas no fim das contas, Marte vai mostrar que eles são crianças independentes e que vão se tornar adultos independentes e bem-sucedidos na vida. Não importa se com educação ou sem educação. A gente sabe que, assim, não é para todo mundo, estudar não é para todo mundo, mas as pessoas se fazem na vida, de um jeito ou de outro. Trabalham aí, tem profissões variadas e as pessoas são bem-sucedidas.
Claro, se eles vão ser bem-sucedidos ou não, vai depender do mapa das crianças que o sagitariano tiver. Mas, em geral, o que eu vejo é isso. Marte não é maléfico para Sagitário. Então, tende a dar bons resultados, mesmo que o início, a infância, seja ali um pouco mais trabalhosa, os filhos sejam mais nervosos e tudo mais. Casa 6. Casa 6 é regido por Vênus. E casa 11 também. Então, olha só. O que eu percebi para esse ascendente, enquanto eu estava olhando os mapas, é que é possível que exista inimigos no meio dos amigos. Porque aqui é a casa dos inimigos, das doenças. Pode ser que exista inimigos aqui nesse meio. Porque o regente é o mesmo, é Vênus. Só que, na minha opinião, o sagitariano ele tem mais amigos que inimigos. Por quê? Porque o signo principal de Vênus é Libra, que está aqui a casa dos amigos. Essa casa aqui é a casa dos amigos do trabalho, é o seu círculo de amizades. E pode haver gente que você sabe que não gosta de você. Porque olha só, casa 6 é a casa dos inimigos, das pessoas que não gostam da gente e a gente imagina que não gosta. Casa 12 são as pessoas que se escondem. São pessoas que não gostam da gente, mas a gente nem imagina. Às vezes é um irmão que nutre um ódio terrível da pessoa. Vai saber, né? A casa 12 é a casa das coisas escondidas, por detrás das câmeras, que ninguém vê. Casa 7. Casa 7 é regida por Mercúrio. E casa 1 é regida por Júpiter. O que acontece é que rola uma dificuldade de relacionamento aqui. Porque Júpiter quer conversar sobre política, sobre as coisas, os problemas do mundo, quer conversar sobre filosofia, sobre leis, quer conversar sobre astrologia, espiritualidade, religião. E o cônjuge desse ascendente, Gêmeos, quer conversar sobre fofocas, piadas, e normalmente eles têm um pouco de atrito nessa parte. Mas em geral é uma boa compatibilidade. As pessoas que passarem pela vida do sagitariano vão ajudar muito o sagitariano a tirar essa carga, esse peso que eles carregam, sabe? De conhecimento, de estar sempre levando a vida a sério. Casa 8. Como eu tinha falado anteriormente, a casa 8 é regida pelo signo de Câncer. E o dono é a Lua. Então o que acontece é que pode ser que o sagitariano enfrente problemas na hora de lidar com a mãe. Que problemas? Problemas, sei lá, a mãe pode ter problema psicológico. Eu não estou dizendo que a mãe tenha problemas mentais sérios, não. A mãe pode ser muito emocional, a mãe pode ter problemas psicológicos um nível mais leve. Não precisa ser nada sério. Só que casa 8 é uma casa profunda, a gente nunca sabe o que está por trás. E mostra que a mãe muda muito. E pode mudar muito a vida do sagitariano. O que eu quero dizer é o seguinte: você que é mãe e tem um filho com um ascendente em Sagitário, tem que tomar muito cuidado, porque cada mudança que você fizer vai mudar muito a vida dele. Principalmente se a Lua, que é o dono daqui, estiver aqui. Pode ocorrer mudanças drásticas na vida do sagitariano por conta da mãe. Claro, não precisa ser mudanças trágicas, não é isso. Mas pode ser uma mudança de casa, uma mudança de país. Isso pode causar alguma mudança na personalidade do seu filho. Então é por isso que as mães dos sagitarianos têm que estar muito atentas, porque elas são capazes de mexer com a vida deles. Agora, é claro, mostra um relacionamento muito forte com esse posicionamento, tá? Se a Lua, que é dona daqui, estiver aqui, mostra que a vida inteira dessa pessoa, do sagitariano, vai ser em torno da Lua, vai ser em torno das emoções, em torno da mãe. A mãe se torna uma figura primordial, muito importante na vida da pessoa. Casa 9. Casa 9
fala sobre religião, viagens. E o sagitariano tem uma conexão forte com essa casa. Por que forte? Porque aqui é regido por Júpiter e aqui é regido pelo Sol. E aí o que acontece é que o Sol e Júpiter, eles se dão super bem. As energias se complementam. E faz com que o sagitariano se sinta muito bem nessa casa. Então ele gosta de estar sempre buscando, pesquisando, buscando sobre religião, sobre leis. Podem aparecer advogados com esse ascendente. Podem aparecer líderes espirituais. Porque a missão do sagitariano é uma missão grande. Eu até falei isso no e-mail que eu enviei para um cliente meu, que a missão do sagitariano é uma missão grande. É uma missão de repente, mudar a sociedade. De transformar a sociedade de alguma forma, baseado no que essa pessoa acredita. Porque cada pessoa que tiver esse ascendente vai ter uma crença. E essa crença vai estar muito presente na vida da pessoa. E é com essa crença que essa pessoa vai mudando as pessoas em volta. E eu noto que os mapas que eu tenho visto, das pessoas que eu conheço, as pessoas olham muito para eles. O sagitariano, ele está muito em xeque, ele está muito em destaque. O sagitariano tem muito a dizer, tem muito a mostrar para as pessoas, por conta dessa bagagem de conhecimento que eles têm. E essa bagagem é construída com o tempo, tá? Mesmo que você diga, Raíssa, mas eu tenho um ascendente sagitário, mas eu não sei muita coisa, eu nem tenho tanta vontade de estudar assim. Mas é sinal de que você vai buscar tudo isso. As coisas não aconteceram para você ainda. Principalmente se você estiver aí abaixo dos 30 anos. E a casa 9, como eu estava falando. Casa 9, minha dica é, se você tem esse ascendente, tente buscar essa casa aqui. Porque existe uma ligação, lembra? Eu falei isso acho que em outros vídeos. Existe uma ligação forte do signo de Sagitário com a casa original de Sagitário, que é a casa 9. Então buscar, sei lá, de repente o sagitariano está para baixo, porque não é um signo de pessoas que ficam para baixo, muito pelo contrário. Signo de pessoas otimistas, que pensam positivo. Mas caso essa pessoa esteja sem rumo, o rumo é a casa 9. Então, de repente fazer uma viagem, pegar um livro novo, coisas assim, vão trazer energia para a pessoa. Vão trazer esperança. Isso aqui é um signo da esperança. E vai rejuvenescer a pessoa. É como se o corpo ganhasse mais vida. Porque o signo de Leão é regido pelo Sol. E o Sol é a vitalidade do corpo da pessoa. É onde a pessoa se sente viva. E é onde faz bem para a alma. É isso. Casa 10. Casa 10 é regido por Mercúrio. E olha só, casa 10 é regido por Mercúrio e casa 7 é regido por Mercúrio. Aqui é Mercúrio, aqui é Mercúrio. O que acontece é que assim, talvez para algumas pessoas o cônjuge esteja ligado à profissão. Olha que interessante. Talvez para esse ascendente a pessoa comece a trabalhar ou a pessoa se encontre na vida depois de casar, porque vai fazer um negócio, uma parceria com o cônjuge. Porque aqui é a casa do trabalho, digamos assim. A casa não é do trabalho, mas é de como você é reconhecido lá fora. Ah, você é doutor fulano de tal, advogado fulano de tal e tudo mais. É nessa casa aqui que você recebe o título. E essa casa aqui é a casa do casamento, das parcerias. Então eu já encontrei em mapas pessoas que fizeram um negócio ou têm um negócio com o cônjuge e trabalham juntos. Agora, claro, tem que ver a força de Mercúrio. Tem que ver como Mercúrio está no mapa. Então, olha só, como aqui tem um signo de Virgem, é possível que o sagitariano encontre profissões que exijam mais detalhe. Não é sempre, mas eu já vi acontecer ele buscar profissões onde entra o signo de Virgem. Profissões com mais detalhe, profissões onde precisa ter mais cuidado, profissões
cuidado que eu digo com as pessoas, na parte da saúde, ou que profissões que o sagitariano tem que usar o conhecimento para separar, para resolver conflitos. Porque casa 6, lembra, Virgem tem a energia da casa 6. E casa 6 é a casa dos conflitos. Então pode ser que o sagitariano se envolva em alguma carreira desse tipo. Enquanto na casa 4 o sagitariano é mais pacífico, espiritual, na casa 10, no mundo lá fora, na vida pública, ele se torna mais detalhista. Ele passa a analisar mais as pessoas, o mundo, as coisas. Se torna um excelente profissional por conta disso, porque Virgem, o signo de Virgem não deixa passar nada. Depois eu vou fazer um vídeo com os opostos, com os signos opostos. Por exemplo, Touro e Escorpião, Peixes e Virgem, e as características de cada signo. Mas isso fica para um outro vídeo. Casa 11 é regida por Vênus e tem um signo de Libra. E o que mostra para mim é que o sagitariano, ele tenta ter equilíbrio nessa casa. Ele tenta estar em equilíbrio entre os amigos, no local de trabalho. Porque a casa 11 rege as grandes sociedades, rege a sociedade como um todo. Então, de repente, num evento, numa grande empresa, ele se torna uma pessoa super equilibrada, ou pelo menos tenta. Porque Libra é regido pela balança. Libra está sempre tentando buscar um equilíbrio, mesmo que não consiga. O ruim que eu vejo aqui é porque Vênus é maléfico para esse ascendente. E aí, Sagitário pode nem sempre conseguir equilíbrio nas amizades e nos grupos sociais. E tem outra característica de Sagitário que eu esqueci de mencionar. Eles falam aquilo que eles pensam. Eles não seguram. Também isso vai depender do mapa. Tem mapas que eu vejo que a pessoa ela não segura. E o sagitariano ele é muito verdadeiro, porque é regido pela... tem uma ligação forte com a casa 9. Então aquilo que eles observam, aquilo que eles visualizam como sendo verdade, eles vão lá e dizem. E isso faz com que eles criem muitos inimigos, pessoas que não gostam deles, porque honestamente, em geral, eles acertam muito, eles conseguem, por conta do conhecimento que eles têm e da aproximação com a verdade, eles acabam falando. Então meu conselho é, sagitariano, se segura porque vale a pena. Essas pessoas realmente têm defeitos, as pessoas erram, e o segredo está em observar o erro, ver, mas não falar. Não falar de jeito nenhum, não usar isso contra outra pessoa. Mas honestamente, essa história de usar contra o outro, isso é coisa de Escorpião. O que eu percebo é que o sagitariano ele é mais puro em relação a isso. Ele é meio desleixado, estabanado. Então eu conheço pessoas assim, que vão lá e dizem aquilo que se passa pela cabeça delas, e depois é que elas percebem, poxa, eu falei besteira. E acontece isso. Então, Vênus, por ele ser maléfico para esse ascendente, mostra uma dificuldade em relacionamento. Sim, na minha opinião, o sagitariano tem dificuldade em se relacionar. Porque tanto a casa 11 quanto a casa 6 tem suas implicações, tem suas complicações. Casa 12. Casa 12 é regida por Marte. Como eu falei, Marte é positivo, é um planeta benéfico para Sagitário. Então, de repente, na casa 12, o sagitariano consegue ir em busca das coisas da casa 12, em busca da espiritualidade. Ah, mas Marte não é um planeta que pensa, mas existe a energia de Marte por trás. E claro, essas pessoas, a galera de Sagitário pode ter inimigos, pessoas que não gostam deles, com a personalidade de Escorpião, com alguma característica de Escorpião no meio. Então fiquem atentos. Quanto aos prazeres da cama, deve ser bom, deve ser ótimo para eles, porque é regido por Escorpião. Escorpião, ele se compromete com aquilo. É um signo
que uma das melhores características deles, uma das melhores, é o comprometimento. Então eles são apaixonados, eles se entregam totalmente por detrás das câmeras por causa desse signo aqui. Outra coisa que eu queria falar para vocês é em relação aos planetas benéficos e os planetas maléficos. Olha só, os benéficos são o Sol, Júpiter e Marte. E os maléficos, Saturno, Mercúrio, Vênus e a Lua. A Lua, eu diria que ela não causa tanto dano para Sagitário. Por quê? Porque a Lua é um planeta rápido. É um planeta que, se eu não me engano, ele passa 2 dias e meio num signo e já muda para outro. E o que acontece é que essas mudanças vão ocorrer para Sagitário. Inclusive muitas mudanças. Como eu falei da história de Sagitário, do Nakshatra de Mula. Eles podem acabar se envolvendo em muitas transformações. Só que são transformações rápidas. Por exemplo, eles são demitidos do emprego, logo em seguida eles arrumam outro emprego. Então, a Lua, ela funciona mais ou menos assim, cheio de altos e baixos. Então, eu diria que não causa tanto mal a Lua. Aqui são os benéficos, o Sol, Júpiter e Marte. Se vocês perceberem, todos esses 3 planetas, eles regem signos do fogo. O que isso me diz é que Sagitário tem muita energia para ir atrás do que quer, de fazer acontecer. Eles sempre dão um jeito. Esses 3 planetas aqui, Mercúrio, Vênus e a Lua, são responsáveis pelo relacionamento, pela forma como você se conecta com as pessoas. E ele sendo planetas maléficos para Sagitário, mostra dificuldade de relacionamento para o sagitariano. É isso que eu quero dizer. Na verdade, o sagitariano, eles vencem não pelo trabalho pesado, que é Saturno. Claro que eles colocam esforço, sim. Mas, na minha opinião, eles vencem por conta do conhecimento e da energia que eles trazem. É isso que eu queria dizer para vocês. Muito obrigada e até os próximos vídeos.